Boa noite. Hoje debateremos sobre direitos humanos, Brasil e Timor-Leste. Não esqueça, o Contraponto quer e vai promover tudo aquilo que você tem vontade de saber. É isso aí. Associação Paulista de Magistrados, agora inovando com juízas e juízes bem perto de todos nós. Situada no Pacífico Sul, a ex-colônia portuguesa do Timor-Leste, após ser ocupada por japoneses e australianos e dominada pela Indonésia, alcançou a sua soberania em 2002. Habitada por pouco mais de 900 mil habitantes, Timor-Leste é hoje uma república parlamentarista, onde há mais de 30 idiomas, dentre os quais alguns especiais, como o nosso português. Com um PIB dos menores do mundo, tem o café como seu principal produto de exportação e uma Constituição que serve de modelo para os países democráticos. Pois bem, lá está, desde 2003, ajudando a organizar o poder judiciário local, uma magistrada paulista, a botucatense Dora Martins. É com ela e com a professora Flávia Piovesan, especialista em direitos humanos, que hoje, no Contraponto, vamos conversar. Bem, vamos lá. Doutora Dora, a senhora é uma juíza estadual. Conta para nós como a senhora foi parar no Timor-Leste. Eu fui parar no Timor-Leste em 2003. Eu fiquei sabendo que a ONU oferecia uma vaga de juiz internacional para trabalhar no julgamento dos crimes de guerra que aconteceram lá em 99. Eu mandei meu currículo, tive currículo aprovado e fui para lá em março de 2003, inicialmente para ficar 4, 5 meses. Depois eu acabei me estendendo a missão e voltei de lá em março de 2004. Foi uma experiência muito interessante. E neste ano, em 2004, o Brasil firmou um projeto de cooperação entre governo brasileiro e governo timorense. E esse projeto é para apoio ao judiciário, além de outras áreas, a saúde, a parte militar também. E nesse projeto eu fui indicada para retornar ao Timor, juntamente com agora um promotor de justiça, aqui de São Paulo, que irá também, 2 defensores públicos do Rio de Janeiro. E nesse convênio, o Brasil entra com vários participantes. O Tribunal de Justiça é um dos participantes, a Procuradoria-Geral de São Paulo também, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro participa, e será um projeto para 3 ou 4 anos, então profissionais irão aos longos desses anos. E, basicamente, nós vamos ajudar na preparação do material humano de Timor, né? Da aula para os juízes, promotores, defensores, e, ao mesmo tempo, vamos trabalhar nos processos locais. Porque, neste momento, o Timor não tem esse material, não tem pessoas preparadas para trabalhar nessas áreas de imediato. Há juízes timorenses que estão sendo preparados e que precisam de maior treino ainda. Puxa, mas que trabalho bonito, né? Doutora Flávia Piovesan, defensora, procuradora, defensora dos direitos humanos. Como que a senhora não foi parar no Timor-Leste? Conta para nós. O que a senhora tem pregado aqui? Na verdade, tenho pregado aqui e fora do Brasil também. Tenho acompanhado o trabalho da Dora e me parece fascinante essa cooperação do Brasil no marco de uma relação Sul-Sul, visando justamente criar essa retaguarda de material humano, reconstruir um país, como é o caso do Timor. E a minha pregação em direitos humanos é por todas as regiões do Brasil, em todos os campos, desde a Vila Brasilândia até o STJ, o Supremo. E também tenho tido o grande privilégio de participar de várias arenas internacionais. Agora mesmo, em setembro, eu vou participar de um evento na África, sobre a proteção de direitos humanos no sistema regional africano e trazendo a nossa experiência, que é a experiência do sistema regional interamericano. Então, sempre me parece muito importante batalhar os direitos humanos para além da ótica nacional e dialogando a ótica nacional com a regional e global, num cenário que busca reconstruir as relações Sul-Sul, Sul-Norte e Sul, organizações internacionais. Maravilhoso. Doutora Dora, a senhora que passou um ano como voluntária no Timor-Leste, judicando, conta para o telespectador qual a maior lição que a senhora recebeu da ilha. Nossa, aquela ilha é uma ilha pequena, mas é uma ilha encantadora e é um povo muito, muito bonito, é um povo muito forte, né? Um povo sofrido, um povo que viveu
várias guerras, não é? Não há uma família lá que não tenha sofrido perdas terríveis nos últimos anos, mas é um povo extremamente jovial, 57% da população tem de 0 a 18 anos de idade, e é um povo que nos ensina que a esperança é o bem maior da humanidade, junto com a liberdade, não é? E com respeito aos nossos direitos. Mas a grande lição que eu vivi foi a troca mesmo com um povo muitíssimo parecido com o brasileiro e um povo cheio de esperança, apesar de todo o sofrimento que eles passaram, bastante recente. Esperança que não pode acabar nunca, né? Eu acho que quando a pessoa chega no fundo do poço da dor, né, ela tem uma única opção, que é viver. E essa opção é muito clara no povo timorense. E a senhora, doutora Flávia Piovesan, nessa sua caminhada, qual foi, a senhora já sentiu alguns momentos, uma sensação de impotência, uma frustração com relação ao propósito de tornar a população brasileira mais feliz? Eu acredito que todos aqueles e aquelas que lidam com direitos humanos se movem entre a indignação e a esperança. E, na realidade, eu lembro até o que diz Hannah Arendt, o ser humano tem a capacidade única de se reconstruir. Quer dizer, o ser humano é um início e é um iniciador o tempo todo. Então, nesse longo acúmulo na área de direitos humanos, eu tenho, sim, lidado com muita indignação com relação ao sofrimento humano e isso sempre me alimenta a esperança de buscar saídas emancipatórias. Agora, na ilha, no Timor-Leste, doutora Dora, o que imperava antes do funcionamento do judiciário timorense? Os costumes? Os costumes, mas Timor-Leste é uma colônia portuguesa, foi uma colônia portuguesa, de 1513 até 1975. Então, na verdade, Portugal tinha lá uma presença bastante leve em termos administrativos. Portanto, era a justiça tradicional que vigorava. Em 75 houve o ataque da Indonésia, os indonésios ocuparam o país e passaram a reger toda a parte administrativa, inclusive a judiciária. Em 99, quando foi feito o plebiscito e o povo timorense optou pela independência, os indonésios fizeram um ataque brutal no país, queimaram todo o país, destruíram tudo e se retiraram com todo o staff administrativo, todos os juízes, promotores. E nesse momento que chegou a ONU e instituiu, então, um tribunal, a ordem, um tribunal provisório, que são esses juízes timorenses que estão lá administrando, por enquanto, o judiciário. Doutora Flávia, a senhora acha que aqui no Brasil, com relação aos costumes, nós temos costumes invencíveis, ou seja, que jamais serão vencidos por lei alguma? A senhora pode citar algum exemplo? Eu penso que a revolução mais difícil que se tem é no campo cultural. Eu, há pouco, participava de um evento no Parlatino a respeito da violência contra criança e adolescente. Nós temos uma cultura que menoriza crianças e adolescentes, que as vê, por exemplo, como cidadãos com menor dignidade, com menor cidadania. E esse é o grande impasse com quem lida com direitos humanos, porque a nossa tônica é a transformação social. Quer dizer, quem agasalha, quem abraça essa causa é porque acredita no potencial transformador das ações humanas e é porque acredita que com essa capacidade de indignação é possível ampliar espaços de defesa de direitos. Então, não há dúvida, a sociedade brasileira é uma sociedade que ainda herda um legado de cultura autoritária. Talvez a visão mais difícil é essa visão da lei de Gerson, é o discurso autoritário, sabe com quem eu estou falando, ou o que importa é ganhar vantagem sempre. Mas eu penso como a Dora, quer dizer, em períodos de grande e profunda crise, é que é possível também reconstrução. Então, é assim que eu vejo, inclusive, a crise brasileira. Doutora Dora, como é trabalhada lá no Timor-Leste a questão dos direitos humanos? Bom, a maior luta dos timorenses é defender os seus próprios direitos, né? Tudo que foi mais vilipendiado no Timor foram os direitos humanos dos timorenses, com tantas guerras, com tantos massacres. Mas eu queria fazer aqui uma colocação que a doutora Flávia falou, uma coisa interessante, essa questão da documentação como o básico direito do homem, do ser, né? O homem quer ser, o cidadão precisa ser, ele quer um documento. Quando a Indonésia saiu agora do Timor em 99, quando se soube do resultado do plebiscito, a Indonésia fez questão de queimar... A Indonésia, não digo, o exército indonésio
queimou todo o país, destruiu toda a documentação do país. Então, quando a ONU entrou com a missão, o primeiro ato da ONU formal foi realizar um censo imediato, emergencial, para que a população pudesse ir lá e se identificar, dizer quem era, quais era o parentesco, para as pessoas terem a possibilidade de ser novamente. Familiaridade, né? Quase. Muito simbólico. E achei simbólico porque eu fui ao Amapá visitar a justiça. Existe no Amapá um barco que faz uma justiça tradicional, aliás, uma justiça de pequenas causas. Sim. Na região ribeirinha do Rio Amazonas. E o barco vai com toda a estrutura do judiciário, mas também vai com uma série de estruturas sociais e, dentre elas, o homem da Polícia Civil que faz a identificação das pessoas. Então, eu vi muitos amazonenses ribeirinhos pedindo para tirar a fotografia e ter a sua carteira de identidade. Então, eu achei interessante essa colocação, que realmente, talvez a primeira necessidade humana é ser identificado como tal, né? Sim, não tenha dúvida. E os timorenses sofreram muito com as guerras, né? Houve, assim, muita violência aos direitos humanos, mas eu acho que hoje eles conseguem ter esperança de que isso vai ser... Eles resplandecem, vamos dizer assim. Resplandecem muito. Doutora Flávia, ainda nos direitos humanos, os pregadores, vamos dizer assim, dos direitos humanos, aqueles que batalham pela dignidade humana aqui no Brasil, eles vão aos barracos para saber, bater de porta em porta, para saber como é que a população vive, se ela tem as condições mínimas para viver. Como funciona isso? Bom, a tua questão é fundamental porque, com a democratização, a agenda dos direitos humanos tem sido ampliada. Porque na época da ditadura, defender direitos humanos era o não à ditadura, o não à tortura, o não às detenções arbitrárias e ilegais. E com a democratização, há uma redefinição dessa agenda. Ao lado dos direitos políticos e civis, somam-se os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, defender direitos humanos é defender, por exemplo, o meio ambiente, é defender acesso à educação, acesso à saúde, de modo que nós temos uma sociedade brasileira civil extremamente plural. Há dezenas e dezenas de ONGs que têm realizado com grande inventividade, criatividade, um trabalho que altera a vida das pessoas. Então, regiões das mais periféricas têm decrescido o grau da violência em razão de trabalhos feitos com a comunidade por meio de ONGs. Inclusive, quer dizer, eu entendo assim que os direitos humanos, eles chegam e atuam em todos os pontos que possam melhorar a vida do ser humano. Não é? Agora, eu pergunto, como se justifica uma diferença entre Acari e Lagoa, no Rio de Janeiro? Quase 100 anos. Eu ouvi uma palestra sua, que a senhora bem disse isso, eu gostaria que a senhora contasse para o telespectador. Veja, hoje nós, quer dizer, não nós, mas a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, afirma que a principal causa de mortes do mundo é a pobreza. 50 mil pessoas morrem por ano, aliás, por dia, no mundo, 50 mil pessoas morrem por dia, e 34 mil são crianças até 5 anos. Essa desigualdade que tanto assola o Brasil, chegando ao ponto, a realidade da Lagoa no Rio de Janeiro se assemelha à realidade de Milão, enquanto que a realidade de Acari, no mesmo município, Acari se identifica com a realidade de países com baixíssimo desenvolvimento humano, a ponto de ter esses índices. Quer dizer, quem mora na Lagoa vive 80 anos, quem mora em Acari vive, em média, 50 anos. Que é um absurdo, né? São dois mundos. Exato, são dois mundos. No tocante à escolaridade, quem mora na Lagoa estuda 12 anos, em Acari, 2 anos. Então, esse é um ponto crucial para a democratização brasileira, o tema do enfrentamento das desigualdades e o tema da inclusão social. Sem dúvida. Doutora Dora, defina dignidade no Timor-Leste. Nossa, dignidade do Timor-Leste hoje é direito a viver, né? Timor-Leste, assim como a doutora Flávia falou, é um Acari, né? Aliás, existem muitos Timores no Brasil. A mortalidade infantil é enorme, a mortalidade materna é enorme. Então, acho que para o povo timorense hoje, dignidade é ter o direito a ter esperança de viver. Poder viver. Eles têm muitos problemas, como nós, porque a única diferença que eu acho que no Timor não existe esse fosso terrível, né? Entre quem mora na Lagoa e quem mora em Acari. Essas diferenças. São todos muito pobres, né?
questões assim de saúde básica, saneamento básico inexistente, a água só 7% é tratada. É quase que uma solidariedade natural, exato, né? Exato. Então, Eles. quando você coloca a questão da dignidade, é uma prioridade também, né? Eu acho que há tantos dados para você preservar a dignidade de um ser humano, mas eu acho que o timorense hoje, o mais que ele quer realmente é preservar essa possibilidade dele ser livre, entre aspas, e viver, né? E, no entanto, doutora Flávia, há quem diga, aliás, eu acho que há muitos que dizem, hoje aqui no Brasil, que a expressão direitos humanos é sinônimo de direito dos bandidos, direitos dos bandidos. Por quê, doutora? Eu sempre, quando leciono direitos humanos, a minha primeira aula é justamente com esse enfoque, direitos humanos, conceito e preconceito. Quer dizer, a necessidade de alargar o conceito de direitos humanos. Quem defende direitos humanos defende o direito de todas as pessoas em todos os lugares. Toda e qualquer pessoa em todo e qualquer lugar. Porque, sobretudo, o que nós queremos é aliviar o sofrimento, é aliviar a dor e permitir que as potencialidades humanas possam ser desenvolvidas da melhor maneira, sem as âncoras que tanto ofuscam, abafam, asfixiam esse exercício. Impedem, né? Agora, como é que fica a dignidade daquele que tem a sua vida, doutora Dora, tirada, tem a sua vida tirada por um bandido ou dos seus familiares? É uma grande questão essa, eu acho, do polêmica, no mínimo, bandido, né? Essa palavra até um pouco assim, já fica um pouco pesada, mas a dignidade, eu acho que a doutora Flávia diz que os direitos humanos é de qualquer humano, é dentro de uma gradação de valores. É lógico que quando você contrapõe a ação de um bandido que tira a vida de alguém e a dor dessa família, são valores diferentes, né? Eu acho que você nunca vai encontrar um equilíbrio e o termo justiça vai ficar sempre abalado se você não tiver como sopesar, entendeu? O direito do bandido, entre aspas, e o direito da vítima ou da família da vítima, né? Porque é muito confortável também, eu acho, para qualquer um colocar as coisas nessa... Ou lá ou cá. Sabe, é bandido. Um pouco maniqueísta, assim, né? Exato, Vamos dizer assim. porque você tem que preservar realmente o padrão da justiça, né? Você tem que avaliar essa conduta do bandido dentro de uma ótica legal mínima, senão você não vai ter por onde você caminhar nessa busca da pacificação dos valores. Da ordem, né? Exato. Inclusive, doutora Flávia, até numa das rebeliões, nós nos recordamos que os detentos queimaram todos os colchões. Até houve uma entrevista de uma funcionária do presídio em que ela dizia que ela estava revoltada realmente com aquilo, porque ela não tinha dinheiro para comprar colchões para os filhos. E, no entanto, no dia seguinte, o governo já tinha reposto todos os colchões do presídio para aqueles que haviam espontaneamente queimado, não é? A questão é difícil, né? Não é simples. Eu penso que há, como disse a Dora, o direito da vítima e também há o direito dos detentos do quê? Dos presos, de serem tratados em conformidade com o Estado Democrático de Direito. Então, a Constituição proíbe pena de morte, proíbe pena de tortura, proíbe trabalhos forçados. Eu defendo, sobretudo, o combate à impunidade. Defendo que o Estado investigue, processe, julgue e repare a violação, mas nos marcos da legalidade, de acordo com a Constituição. E mais, a pena tem o caráter de ressocialização. Eu lembro quando coordenei aqui a visita do Nigel Rodley, que é o relator da ONU, era o relator da ONU sobre o tema da tortura. Ele dizia, olha, visitando as delegacias FEBEMs e as casas de detenção, ele dizia, olha, não adianta, porque o indivíduo vai voltar, não adianta animalizá-lo, Mas a senhora acha que tem hoje esse caráter de ressocialização? Não. Não tem. E tem que ter. Tem que ter. Por quê? Quer dizer, o que você vê, e há dissertações de mestrado sobre isso, são chamados filhos do Estado. Quem entra pela FEBEM, da FEBEM vai para a rua, da rua vai para o sistema carcerário, vai para a rua e volta ao sistema carcerário. Sempre. Quer dizer, não consegue sair da malha repressiva do Estado. É complicado. Agora, a senhora acha, doutora Dora, que pode haver democracia sem direitos humanos, ou seja, sem igualdade, liberdade e solidariedade? É muito difícil, muito difícil. Eu acho que esse termo democracia, às vezes, é amplo, usado para muita coisa. Eu acho que a gente não deve se preocupar com a democracia, mas eu acho que você tem que se preocupar, na verdade, com os valores mínimos do ser humano. E só fazendo um gancho agora na pergunta anterior, uma visita singela a uma cadeia pública aqui em São Paulo, feminina, que eu fui outro dia, dá essa amostra, quer dizer, como é que você quer
discutir direitos humanos, seja da vítima, seja do bandido, quando você vê as condições em que um ser humano é colocado, não é? Então, é muito difícil você manter a democracia, não é? Com esse valor. É muito triste isso. Eu acho que o ser humano tem a dignidade do ser humano nos seus mínimos valores, quer dizer, ter direito à educação, ter direito a uma alimentação, à saúde pública, que dá mecanismos de você poder garantir uma pessoa inteira da qual você possa cobrar uma conduta social. Porque nós também queremos cobrar uma conduta social digna, ética, de um ser humano que nasceu à beira de esgoto, numa situação... Não que justifique a postura dos bandidos. Eu também concordo com a doutora Flávia, o Estado tem a obrigação de avaliar, punir, mas tem que dar mecanismos, né? Há que dar mecanismos para que a pessoa tenha uma conduta para poder ser julgada. Uma cidadania plena, né? Mas é difícil, quando puxa o fio assim, a gente não sabe o que vem. Então, falar em democracia é uma coisa um pouco, às vezes, solta, né? Então, mas aí nós até conhecemos a democracia social, a democracia participativa, a democracia política. Então, aí eu já emendo e já faço uma pergunta para a doutora Flávia. É correto dizer que o Brasil vive uma democracia política e não social? O que a senhora pensa disso? Eu comparto dessa visão, entendo que sim, penso que nós universalizamos os direitos políticos, mas não houve a devida universalização dos direitos civis, sociais, econômicos, sociais e culturais. E até a democracia política há de ser densificada, quer dizer, nós temos que ampliar e fortalecer os mecanismos de participação popular. E aqui eu lembro toda a campanha feita nacionalmente, tendo como um dos teóricos o professor Comparato, que inclusive colaborou com a feitura de um projeto de lei que visa estender os mecanismos de participação popular. Eu costumo dizer, a Constituição prevê plebiscito, referendo, iniciativa popular. Mas passados mais quase 20 anos de adoção da Constituição, quantos plebiscitos houve no Brasil de âmbito nacional? Que eu me lembre em 93, em que nós decidimos pelo presidencialismo republicano. Quantos referendos houve? Nenhum, haverá um em outubro. Quantas iniciativas populares houve? Quer dizer, nós temos que incentivar, né? Agora, em compensação, não é, doutora? O plebiscito que houve no Timor-Leste, conta para o telespectador, que houve com o plebiscito lá, foi fatal. Em 99, a ONU preparou, durante quase 10 anos, 5 anos, de 94 em diante, prepararam um processo de libertação do Timor do jugo indonésio. Isso foi preparado longamente, através de acordos internacionais com a Austrália, Estados Unidos, e finalmente, em 99, 30 de agosto, fizeram um plebiscito, o povo foi maciçamente às urnas e 75% da população entendeu por bem que queria ser país independente, tanto de Portugal quanto da Indonésia. Mas era um direito deles? Era um direito deles, isso foi avaliado. 5 dias depois, quando saíram os resultados, houve um massacre, porque os indonésios, apesar de concordarem com o plebiscito, não concordaram com o resultado. Então, a experiência deles de plebiscito de eleição ou de manifestação da vontade é bastante dolorosa, mas é um povo muito valente que fez muito isso. Muito valente. Não sei quantos mil, acho que 250 mil abandonaram suas casas, mas não sei quantos mil foram mortos. Foi um massacre. Eles mataram 5, 6 mil pessoas em uma semana, logo depois do plebiscito, né? Queimaram todas as casas, destruíram todos os prédios, destruíram toda a estrutura do país, né? Só não conseguiram, não houve tempo deles destruir as estradas, que era o último objetivo. Queimaram a parte da agricultura, mataram os animais. Foi mesmo uma tentativa de destruir o país. E é uma coisa assim, a manifestação popular, né, quando ela surge verdadeira, ela causa mesmo essa espécie de impacto. Porque ela vem forte, né? Nessa campanha que o professor Fábio Comparato fez, eu tive a oportunidade de buscar assinaturas. E é muito interessante como as pessoas desconhecem os seus direitos de dizer. Exatamente. A hora que você explica para a pessoa diz, mas é para isso? Eu posso decidir. Mas eu quero isso, eu quero participar. Mas eu podia essa coisa, quer dizer, podia ter... E nós temos um país muito grande, né? Uma coisa muito plural, é necessário, a educação é o fundamento de toda a democracia, eu acho. Muito bem, o papo está ótimo, continuo dizendo, nós vamos parar mais um pouquinho, agora para o intervalo mesmo, e vamos começar o segundo bloco.
Bem, vamos dar início ao segundo bloco, o famoso ping-pong. Toma lá, dá cá. Bem, doutoras, vamos começar com a doutora Dora. Doutora Dora, se a senhora tivesse que definir uma marca no rosto do timorense, do indivíduo timorense, qual seria essa marca? Duas: tenacidade e esperança. Muito bem. E na face dos brasileiros, doutora Flávia, qual seria? Inventividade, criatividade. Qual o crime mais praticado na ilha, doutora? Homicídio, massacres. E no Brasil, as penas podiam ser menos severas ou mais severas? Poderiam ser menos severas e aplicadas. O júri, a instituição do júri, ela é aplicada no Timor-Leste? Existe uma corte suprema? O júri não consta dos modelos jurídicos do Timor-Leste, e a Corte Suprema lá chama-se Tribunal de Recurso, que é o segundo grau de julgamento. Tá bom. A senhora é a favor do júri, doutora Flávia? Tenho dúvidas. De um lado democratiza, por outro lado traz a justiça espetáculo. Doutora Dora, a corrupção é severamente punida lá? Quer ser. Quer ser. Quer ser. E aqui no Brasil, não precisa responder, doutora Flávia. Dispenso a sua resposta. Quanto ganha um juiz do Timor-Leste, doutora Dora? $700. Expresse uma manifestação. Eu não conheço o contexto do Timor. E quanto ao salário É do juiz? pouco. A senhora acha? Depende do contexto. Tá bem. Como os juízes são recrutados? Concurso público, nomeação pelo executivo? Em 99, depois do massacre, eles foram recrutados dentre as pessoas mais capacitadas no momento, e neste instante eles estão na escola da magistratura timorense e já se prepara recrutamento para submeter a treinamento. A senhora é a favor da eleição para juízes, doutora Flávia? Não, a favor do concurso. É a porta mais democrática. Muito bem. Lá no Timor-Leste, há no momento, pelas suas entrevistas, 23 juízes ao lado de promotores de justiça e defensores públicos. Esses profissionais são estrangeiros, sim ou não? Não, esses 23 juízes são timorenses, que foram esses que foram escolhidos em 99, em 2000, e agora passam por essa avaliação e preparação dentro da escola. Tá bem. Doutora Flávia, a senhora não se sente, às vezes, vivendo numa república de estrangeiros aqui no Brasil, cada um por si, Deus por todos? Sem dúvida, temos que acabar com a lei de Gerson. E aqui, quando a senhora também contou em recente entrevista que lá no Timor, na ilha, estão em andamento 600 processos, mais ou menos. Um pouquinho mais. Um pouquinho hoje. mais. 1.500. Bom, que seja, né? 1.500. Quando a senhora retorna ao Brasil, o que a senhora sente quando a senhora vê a quantidade de processos em andamento? É uma diferença gritante, né? Qualquer vara aqui tem pelo menos 5, 6 mil processos, mas não é uma questão de quantificação, é uma questão de qualidade. Lá você tem problema de traduções, demora muito o julgamento. Doutora Flávia, a senhora tem vontade de ingressar num trabalho voluntário distante? Como aqui no Brasil, que eu sei que a senhora exerce bastante. Faço bastante trabalho voluntário. Seja onde for. Eu penso que o trabalho voluntário ele é sempre válido, seja onde for. A senhora gostaria de realizar um trabalho desse nos confins da Amazônia, doutora? Perfeitamente. Eu gostaria muito de trabalhar na Amazônia. E a senhora iria também, doutora Iria Flávia? junto. Vamos juntas. O que mais, na sua opinião, fundamenta a democracia? A ética ou a liberdade? Essa pergunta é muito difícil, mas uma ética libertária eu acho que é imprescindível. Perfeito. Como maestrar democracia com a tentação pelo poder? A democracia requer a maioria e a minoria. E a minoria há de ser maioria um dia. A democracia requer essa dinâmica. Doutora Flávia, qual o valor fundante dos direitos humanos? A dignidade ou o respeito ao próximo? Responda-se também. Dignidade e respeito ao próximo. Tá. E quanto ao sistema prisional brasileiro, a senhora acha que ele respeita o próximo? De forma nenhuma. Ainda no assunto sistema prisional, doutora Dora, continua. A história conta que perguntaram a Napoleão, com relação aos presos, quem vai cuidar dos bandidos? E ele respondeu, bandidos mais violentos do que eles. A senhora concorda com Napoleão? De jeito nenhum. E a senhora, doutora Flávia? Bom, não poderíamos concordar, porque hoje em dia está meio complicado. Bom, fazendo as diferenças, eu sei que quando a gente está distante, a gente consegue enxergar melhor, às vezes, as coisas, né? O que a senhora acha que falta para o Brasil? A senhora que tem se mantido bastante distante dele. Ética, o que mais falta? Ética ou responsabilidade? Ai, meu Deus, eu acho que responsabilidade, ética, vontade de fazer as coisas darem certo, porque elas podem dar certo. Etc. Doutora Flávia, a senhora acha que a era da governança corporativa, a responsabilidade social